E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Na paz? Que Deus abençoe grandemente, poderosamente, ricamente as nossas vidas. Desejo que tudo te vai bem, que vocês tenham saúde, assim como o bem-estar a tua alma. Quero compartilhar uma palavra, uma reflexão no teu coração nessa série Repartindo o Pão. Quem sabe você precisa comer desse pão ou beber desta água. Ou se você conhece alguém que precise, que você saiba que ele necessita dessa palavra, dessa reflexão, compartilhe com ele. Não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de dar o seu like, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. A nossa reflexão de hoje, bem rápida, diante de um texto no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 ao 17. Esse texto, ele fala fortemente aos nossos corações. Diante desse contexto, a temática vai ser o aroma de Cristo. Diz o texto no versículo 14 ao versículo 17. Eu queria poder ler todo esse versículo, mas eu vou resumir algo aqui rápido, que diz que nós somos o aroma de Cristo que leva até Deus, por aqueles que estão sendo salvos. No versículo 15, dentro desse contexto. Dentro desse mesmo texto ainda, no versículo 14, vai nos dizer que graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. E nós somos esse aroma, esse bom cheiro para os que se salvam e para os que se perdem. Mas vamos deixar esse contexto para depois. A grande verdade é que nós podemos refletir acerca dessa temática, é que nós podemos observar isso, né, ou experimentar isso imediatamente numa sensação de paz, né? Quando nós entramos em uma casa e esse aroma traz paz, traz conforto, traz segurança para aquele ambiente. E isso nos leva a refletir dentro desse texto, né? Que sobre essa paz que através de nós, por meio de nós, né, traz esse conhecimento de Cristo. E quando Paulo afirma isso, que Deus conduz o seu povo triunfante e espalhando esse aroma, a sua verdade, se refere a uma prática muito antiga, né? Os exércitos vitoriosos queimavam incenso ao marchar pelas ruas. E para aqueles que o apoiavam, o aroma levava alegria. Olha só, mas da mesma forma, Paulo diz que o povo de algo, da mesma forma, Paulo diz que o povo de Deus leva um aroma agradável àqueles que creem. Não se trata de algo que criamos, mas que Deus nos dá ao conduzir-nos para espalhar o conhecimento dele. Que reflexão maravilhosa! E a pergunta é: quem exala o aroma de Cristo ao seu redor? Eu procurando entender um pouco a diferença, apesar do sinônimo de umas traduções vai dizer um bom cheiro de Cristo, ou nós somos o aroma de Cristo. Apesar dessa palavra ser sinônimo, né, o aroma é fragrância, cheiro em si, mas há uma pequena diferença dessas mesmas palavras, por mais que sejam sinônimas, é que o cheiro em si, ele, dentro desse cheiro, a fragrância ou o perfume, possivelmente, ele é misturado de acordo com o seu para o consumidor, de acordo com o gosto das pessoas. O cheiro
ele pode ser feito, ele pode ser misturado, mas diante do pequeno detalhe, o aroma já não pode. O aroma, além de ele exalar, trazer o olfato, ele desperta também o paladar, porque o aroma em si, ele tem o seu cheiro original, né? Pode ser um cheiro de chuva, cheiro de algo natural, né? Cheiro de alguma comida. E quando esse aroma, esse cheiro exalado, o sentido, ele desperta também um paladar. O cheiro em si somente, por uma fragrância, um perfume, ele gera somente um olfato, né, no ambiente, mas ele não gera um paladar, porque aquilo é somente uma fragrância, mas o aroma há algo mais profundo em relação a isso. E trazendo dentro do contexto dessa reflexão, é um pouco parecido, dentro dessa pequena diferença, que se nós não atentarmos, é que diante do Evangelho, diante da palavra de Cristo, não pode haver mistura para poder agradar aos ouvintes, mas ele tem que ser o natural, o aroma de Cristo. Isso aqui é forte demais, porque além de gerar o aroma no ambiente, ele desperta o apetite, ele desperta algo de dentro para fora, e não somente algo que exala, algo que é perceptível, mas não é transformador. Vou parar por aqui. Diante desses contextos, essa reflexão, o aroma de Cristo, observando algumas outras traduções, eu fiquei maravilhado. É bem verdade que, diante de uma frase, eu anotei isso, de uma página de um livro que eu amei por esse livro, O Homem que Deus Usa, na página 96, eu notei isso, e diz que as nossas pregações geralmente carecem de peso, porque experimentamos tão pouco das coisas que falamos. Nós mesmos devemos entrar, quer seja no terror do Senhor, no amor de Deus, no valor das obras de Cristo e nas bênçãos que a fé desfruta, em tudo aquilo que com insistência apresentamos aos outros. Nós devemos entrar. Caso contrário, tornamos apenas conferencistas, preletores, em vez de testemunhas. De uma frase de Charles Andrew Coates, em 1862, a data do nascimento, o falecimento dele, a 1862 a 1945, no livro O Homem que Deus Usa, na página 96. Louvado seja o nome do Senhor. E, resumindo isso aqui, diante desse mesmo texto, eu podia pegar esse versículo 14, que diz que e graças a Deus que sempre nos faz triunfante. Os 5 segredos do triunfo da igreja. É bem verdade que se a igreja não tivesse a sua origem em Deus, já teria deixado de existir há muito tempo. É bem verdade que se a igreja não tivesse a sua origem em Deus, ela já teria deixado de existir há muito tempo. Entretanto, graças a Deus que em Cristo sempre nos faz triunfar. A primeira é o triunfo. A igreja foi edificada sobre a rocha. Segundo, resumindo isso, a igreja caminha orando. A igreja, terceiro, caminha na palavra. E quarto, a igreja caminha no poder do Espírito Santo. Quinto, a igreja caminha pela fé. 5 segredos do triunfo da igreja. Mas, resumindo isso, para o vídeo não ficar muito longo,
é que, observando esse mesmo contexto em uma ou outras traduções, só algumas coisas. Observe isso. Na nova tradução linguagem de hoje, diante desse versículo 16, que aqui vai nos dizer, e essas coisas, quem é idôneo? E para essas coisas, quem é idôneo? Idôneo é uma pessoa própria, né? Que tem condições para desempenhar certos cargos, certas funções, aptos, né? Enfim, mas vai dizer em uma outra tradução na nova linguagem de hoje, vai dizer quem é capaz de realizar um trabalho como esse. Só que no verso 17, que diz que, eu quero passar isso aqui, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Sendo que nessa nova tradução, linguagem de hoje, vai dizer que nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus que nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, com mensageiro de Cristo. Uma outra tradução na nova versão transformadora, que é a nova versão internacional, a nova versão transformadora vai dizer que nós somos o aroma de Cristo, e essa aqui é mais forte no versículo 15. Eu vou fazer questão de ler ela, que diz que nós somos o aroma de Cristo, que eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que está sendo salvo e por aqueles que esses que estão perecendo. Para os que está perecendo, somos o cheiro terrível de morte e condenação. Mas os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. Agora o versículo 16 na parte final, que diz: quem está à altura de uma tarefa como esta? Mas olha o versículo 17 nessa versão, nova versão transformadora. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. A última agora, a nova versão internacional, e tem uma outra ainda, a Viva, nova versão bíblica Viva, que diz assim, a internacional ainda no versículo 16 somente, a parte final e o versículo 17. Mas quem está capacitado para tanto? Olha o versículo 17 agora, esse versículo, nessa versão. Ao contrário de muitos visando algum lucro, antes em Cristo, falamos diante dele com sinceridade, como homens enviados por Deus. A nova versão bíblica Viva. E diz assim: mas quem é capacitado a uma tarefa dessa? Só aqueles que, como nós mesmos. Agora ele vai trazer só aquele como nós mesmos. Ele vai trazer a parte B das outras versões para a parte A, que como nós somos sinceros, enfim, ele vai trazer
só aqueles. A pergunta é, mas quem é capacitado para uma tarefa dessa? Qual é idôneo? E em outras versões, como eu acabei de ler com vocês, quem está à altura de uma tarefa dessa, né? Ou quem é capaz de realizar um trabalho como esse, enfim. Só que essa versão agora viva, ele vai dizer, só aqueles como nós, somos homens verdadeiros, enviados por Deus, falando com o poder de Cristo e com o olhar divino sobre nós, falando com o poder de Deus e com o olhar divino sobre nós. Olha a parte agora, porque nós não somos aquele cujo propósito é negociar a palavra de Deus, cujo propósito é negociar a palavra de Deus para conseguir com isso um bom lucro. Tá bom? Mas que nós possamos exalar o aroma de Cristo. Quem exala o aroma de Cristo ao seu redor? Eis a pergunta. Que Deus lhe abençoe grandemente. Em nome, houve um barulho, um ruído. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente. Deixa eu resumir algo aqui. Eu vou encerrar com 20 minutos. Oséias, diante de uma reflexão de Charles Haddon Spurgeon, em uma parte do verso 8 do capítulo 14 de Oséias, ele vai: de mim procede o teu fruto. Olha isso. O fruto provém do nosso Deus, quando se trata de união. O fruto do ramo tem uma origem na raiz. Romper-se a conexão e o ramo morre e nenhum fruto é produzido. Pela virtude de nossa união com Cristo, produzimos